Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Já estamos aí com o edital publicado, concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cargo enfermeiro. E também estamos esperando aí o concurso para técnico de enfermagem, que ainda não foi publicado. Talvez você esteja assistindo essa aula e já foi publicado também, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês que nós vamos falar de uma novidade do edital, que é a Lei 13.709 de 2018, a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Essa lei não foi cobrada no concurso passado, ela está dentro da legislação específica, você pode dar uma olhadinha no edital, próximo ali do conteúdo de SUS. Eu quero até mostrar para vocês antes de a gente começar aqui a aula. Eu já me apresentei para vocês, eu me chamo Léo Matos, tá bom? E se você quiser me seguir nas redes sociais, @prof. Léo Matos lá no Instagram e a gente vai batendo um papo aqui no decorrer da aula. Vamos lá. Essa é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Ela tá aqui, ó, gente, dentro da legislação específica. Eu já marquei ela aí embaixo, ó. Ela tá perto aí de SUS, da resolução CNS. Nós temos aí a resolução CNS 553. Tem aí também a Lei Orgânica da Saúde, né? Que é aquilo que mais cai na prova, né? Tá tudo aí, ó. E aí dentro nós temos a Lei 13.709 como novidade. Eu quero garantir para você uma coisa. Durante essa aula, nós vamos resolver questões, vamos falar de alguns artigos importantes da lei, nós vamos entender como que se aplica a lei, vai ficar uma aula muito bacana, fica aí, não sai daí, que você vai gostar muito dessa aula, tá bom? E presta atenção, é uma lei que nem todo mundo consegue interpretar muito bem lendo, tá? Claro que depois dessa aula é bom você pegar a lei, dar uma olhada na lei seca, que isso ajuda muito, mas aqui eu vou te ajudar, vou resolver questões, vai ser uma aula muito bacana, tudo que você precisa mesmo para fazer uma boa prova dessa matéria vai estar nessa aula gratuita aqui no meu canal do YouTube e também no canal do Estúdio Aulas Concursos, tá bom? Então o que nós vamos aprender aqui? Tudo que a gente precisa aí a respeito da lei. Eu não vou passar todos os artigos porque eu vou focar naquilo que mais importa, mas depois você pode ler a lei que você vai entender ela direitinho, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos pegar aqui, ó, só para deixar claro por que é importante essa lei. A legislação específica, vamos ter 15 questões. Então eu aposto aí no máximo 3 questões da LGPD, porque a banca com certeza vai dar mais ênfase aí na parte do SUS, tudo bem? Então a gente aposta aí no máximo 3 questões da LGPD. Então, antes de falar, né, ler os artigos da LGPD, é importante que você entenda de início uma coisa. Quem é o titular de direito dessa lei? Porque a lei ela foi criada para proteger um direito, que é a proteção dos dados pessoais. Então, pelo nome já diz, proteção dos dados pessoais, que vai garantir a privacidade da pessoa, né, que vai garantir vários princípios aí que são previstos na própria Constituição Federal. Então, o titular de direito aqui, já que fala da proteção dos dados pessoais, o titular de direito é a pessoa natural. Quem é a pessoa natural? A pessoa física, tá? A pessoa física. Então, vale destacar que essa lei, ela não protege dados de empresas. Ela veio para proteger dados pessoais. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, eu vou fazer um cadastro no banco para abrir uma conta. Chego no banco, vou fazer um cadastro para abrir uma conta, eu passo meus dados pessoais. O que são os dados pessoais? Nome, CPF, RG, endereço. Dado pessoal é todo dado que consegue identificar o titular de direito. De forma direta ou de forma indireta, tá bom? Até mesmo o apelido é considerado dado pessoal, porque se eu chego em uma rua e falo assim, em qual lugar mora o Cabeção? O cara vai falar, o Cabeção mora ali. Se o Cabeção mora ali, eu consegui de alguma forma identificar essa pessoa. Então o dado pessoal
é qualquer identificação da pessoa, seja de forma direta ou de forma indireta. Qualquer dado que eu possa identificar a pessoa. Tudo bem? Então, é importante que você entenda que quando eu passo meus dados pessoais para uma empresa, essa empresa só vai poder tratar desses meus dados pessoais de acordo com essa lei. Tudo bem? Então essa lei protege meus dados pessoais. Agora presta atenção, uma empresa quando passa dados para outra empresa, aí essa lei não fala nada. Porque não estamos falando de dados comerciais, dados empresariais, estamos falando de dados pessoais. Então, quando uma empresa vai fazer uma compra em uma outra empresa, que passa lá o CNPJ, endereço, telefone, essa lei não fala sobre esses dados, já que não estamos tratando de dados pessoais, tudo bem? São dados de empresas. Então, a primeira coisa você já entendeu. Quem é o titular de direito dessa lei? A pessoa física. Tá bom? Vamos ler o primeiro artigo e vamos interpretar todo esse artigo. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então veja, quando ele coloca aqui inclusive nos meios digitais, isso quer dizer que não envolve só meio digital, inclusive meio digital. Então os dados pessoais podem estar na internet, os dados pessoais podem estar em computadores, que seria meios digitais, mas os dados pessoais também podem estar em papéis. Então vamos dizer que tem um prontuário ainda em papel, lá em um hospital que você trabalha. Tem um prontuário ainda em papel, que eu não sei se é fácil ter, né? Eu acho que agora a maioria dos prontuários são digitais, mas imagine que tem um prontuário em papel. Esse prontuário vai levar dados pessoais? Vai. Se ele leva dados pessoais, ele não está exatamente em meio digital, ele está em papel. Então, esses dados são considerados dados pessoais de acordo com essa lei. Essa lei faz exatamente a proteção dos dados, mesmo que estejam ainda em papéis, tá? Então, quando eu também chego, por exemplo, numa portaria de um prédio, né? Chego numa portaria de um prédio e passo minha identidade para poder subir no prédio. Aquele momento que o porteiro pega a minha identidade, ele já está fazendo uma coleta de dado pessoal, porque a minha identidade, mesmo em papel, é um dado pessoal. E essa lei vai falar sobre esse tratamento, como deve ser esse tratamento, tá bom? Então, quando ele coloca inclusive por meios digitais, fica claro que não é só meio digital, pode ser também em papel. Por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Aqui é muito importante porque o aluno começa a embananar tudo quando ele lê isso aí. Porque eu acabei de falar que o titular de direito é a pessoa natural. Aí o aluno olha aqui, pessoa jurídica. Veja, quem está sujeito a essa lei? Quem está sujeito à lei não é a mesma coisa do titular de direito. O titular de direito é a pessoa natural. Quem está sujeito a essa lei? Quem deve seguir essa lei na hora de fazer o tratamento do dado pessoal? Quem está sujeito à lei? Aí sim, quem está sujeito à lei? Pessoa física, pessoa jurídica. Então, quem tem que seguir essa lei? Pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Tudo bem? Quando eu falo pessoa jurídica de direito público ou privado, vamos dizer aqui que de direito público seria a Secretaria de Saúde do DF. E de direito privado poderia ser um hospital particular, certo? E quando eu falo pessoa física, também banana um pouco a cabeça da pessoa. Uai, professor, a pessoa física também está sujeita a essa lei? Veja, quem está sujeito a essa lei? Todos que fizerem tratamento de dados pessoais. Todos que fizerem tratamento de dados pessoais têm que seguir essa lei. Tudo bem? O que é um tratamento de dado pessoal? É coletar dados pessoais, é armazenar dados pessoais. Entenderam? Isso é tratamento de dados pessoais. Existem outras coisas, excluir dados pessoais, tudo isso
é tratamento de dados pessoais. Então, quando uma empresa coleta meus dados, ela está sujeita a essa lei. Agora, o que não entra às vezes na cabeça do aluno é, uai, mas por que a pessoa física também está sujeita a essa lei? Porque a pessoa física também pode pegar dados pessoais de outra pessoa física. Então vamos dizer que eu vendo perfume. Se eu vendo perfume, eu quero comercializar o perfume, eu quero fazer um cadastro da pessoa que vai comprar o perfume. Pego uma agenda e faço o cadastro dela com nome, telefone, CPF, tudo mais, e coloco lá, ó, tá devendo uma parcela do perfume. Quando eu faço isso, eu estou coletando dados pessoais, eu estou tratando dos dados pessoais. E eu sou pessoa física, eu não sou uma empresa, eu estou vendendo um perfume para outra pessoa. Isso por quê? Por que está dentro da lei? Porque essa pessoa física, ela tem fins comerciais, ela está usando os dados pessoais para fins comerciais, ela está tratando dos dados pessoais com fins lucrativos, fins comerciais. Se essa pessoa física, presta atenção, se essa pessoa física não tivesse um fim comercial, aí sim ela não estaria sujeita a essa lei. Como, por exemplo, você me encontra na rua, quando você passar no concurso da Secretaria de Saúde, né, que você vai passar nessa prova, se Deus quiser, você me encontra na rua, né, aqui em Brasília, e fala, professor, que bom, olha, cara, acertei as 3 questões de LGPD, cara, eu quero te convidar para um churrasco. Pega o meu telefone, você pega meu telefone, pede meu telefone, eu passo meu telefone, meu nome completo, tá aí, ó. Me convida. Você acabou de coletar dados pessoais, só que você não tem fins lucrativos. Você está pegando ali pela amizade, né, para me convidar para uma festa, aí nesse caso você não está sujeito a essa lei. Entenderam a lógica? Então, voltando aqui, a gente já está entendendo o primeiro artigo, que é muito importante para a prova. A gente já sabe quem é o titular de direito. Essa lei protege os dados pessoais de pessoa natural, ou seja, de pessoa física. E quem está sujeito a seguir essa lei? A pessoa física que tiver fins comerciais, ou seja, fins lucrativos, e também pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Vamos voltar lá. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, aí ó, os direitos fundamentais que eu falei que estava previsto na Constituição, ó, direito de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. Quando ele fala direito de liberdade e privacidade, dá para entender, não dá? Privacidade dos seus dados pessoais. Se não tiver uma lei que protege os seus dados pessoais, que dita como deve ser o tratamento desses dados pessoais, essa empresa pode passar seus dados para outras empresas. E aí fere exatamente o princípio da privacidade, né? Quantas vezes nós já tivemos, né? Tivemos aí essa coleta de informação e essa transferência de informação para uma empresa que não tem nada a ver. Quantas vezes telemarketing ligam para vocês com dados que vazaram de outra empresa? Então essa lei veio exatamente para isso, para proteger os dados pessoais, para garantir o seu direito fundamental de privacidade. E quando ele coloca ali liberdade, tem a ver também. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o porquê, quando protege os dados pessoais, garante a sua liberdade. Exemplo, o Uber. Presta atenção, o Uber pega os seus dados ou não? Sim. O Uber, além de pegar os seus dados para criar uma conta no Uber para você pedir, né, uma locomoção, o Uber também cria dados a respeito da sua pessoa. Aí você fala, como assim? Por exemplo, as rotas, os caminhos que você percorre. O Uber sabe quais foram os principais lugares que você foi durante o ano inteiro. O Uber tem todas as rotas dos clientes. E isso, se cai na mão de pessoas erradas, se essas rotas, que são dados pessoais, porque pela rota eu consigo identificar você, lembra o que é um dado pessoal? É um dado que eu consigo identificar a pessoa, diretamente ou indiretamente. Se uma rota diz qual é o lugar que você mora,
quantas vezes você vai para o banco, qual é o lugar que você trabalha, qual é a universidade que você estuda. Se essas rotas conseguem identificar vocês, são dados pessoais. Imagine essas rotas, esses dados, vamos dizer, tem até um nome para isso, eu estou tentando lembrar o nome aqui, mas não lembrei. São dados Esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar esse nome. Mas de geolocalização, pronto. São dados de geolocalização. Se esses dados caem na mão de pessoas erradas, essas pessoas podem restringir a liberdade de vocês. Vocês vão ficar com medo de sair, né? Se ficar sabendo que vazaram esses dados. Pode ter alguém que siga você até a sua casa. Então acaba que o vazamento desses dados também pode ferir o princípio aí da sua liberdade. E o livre desenvolvimento de personalidade, o que seria? Por que protegendo os dados pessoais dar a garantia para o cidadão de livre desenvolvimento de personalidade? Aqui nós temos o exemplo de um banco. O banco, esses bancos digitais. Às vezes eles coletam dados de vocês, vamos dizer, eu gosto de dar o exemplo do Nubank. Uma vez eu abri uma conta no Nubank, coloquei lá meus dados pessoais para abrir a conta no Nubank, abri a conta no Nubank. Aí, quando eu fui pedir para aumentar o limite do cartão do Nubank, que ele vem com um limite bem pequenininho, o Nubank me negou. O Nubank simplesmente negou o aumento do limite para um limite que eu conseguiria ter em qualquer cartão de crédito. Eu pedi um limite baixo. Ele negou. Foi o banco físico, foi um gerente que negou? Não, foi um aplicativo. O aplicativo fez cruzamento de dados e criou uma personalidade do Léo Matos que não existia. Porque se ele negou o aumento de crédito, ele quis dizer o quê? Que o Léo Matos não é um bom pagador ou que o Léo Matos não tem como pagar. Criou uma personalidade sem mesmo eu dar esses dados para ele. Então, quando eu tenho essa lei me protegendo, eu posso ligar para o Nubank e pedir uma explicação por que ele negou. Eu quero saber que tipo de dados eles têm, dados pessoais, que são dados meus, que deram a conclusão de que eu não posso ter um aumento de um limite. Então eu peço direito à explicação, eu tenho esse direito de explicação. E isso para garantir exatamente o desenvolvimento de liberdade, né? O desenvolvimento de personalidade, não de liberdade, tá? Então voltando aqui no artigo, agora a gente leu todo o artigo e entendeu tudo que ele fala. É assim que a gente tem que entender a lei. Aí no parágrafo único ele coloca as normas gerais contidas nessa lei de interesse nacional, deve ser observada tanto pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e os municípios. Então é uma lei federal, tá? Ela é uma lei federal, ela vale para todo o território nacional, beleza? Aí eu coloquei aqui só um resuminho para quando vocês baixarem os slides, tudo que eu falei tá aí, ó. O objetivo da lei, regular o tratamento de dados pessoais, proteção da liberdade e da privacidade dos indivíduos, livre desenvolvimento da personalidade. Quem está sujeito a essa lei? Todas as pessoas ou empresas que fazem o tratamento de dados pessoais para fins comerciais. Dados online, são dados digitais, ou offline, tá? Online quer dizer que são dados que estejam na internet, ou até mesmo dados que não estejam na internet. Dados em papéis, né? Dado em papel, dado em pendrive, tá? Dado aí também em CDs, DVDs, por isso que ele fala offline. Então não é só na internet, beleza? Vamos para a primeira questão, para a gente treinar o que a gente acabou de ver e aprofundar mais. A lei número 13.709 de 2018 incide quanto ao cadastro de usuários e clientes, alterando a maneira como as organizações devem tratar dados pessoais, com vistas a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, respeitar o livre desenvolvimento de personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania. Considerando o disposto na referida lei, assinale a alternativa correta.
Essa lei aplica-se exclusivamente a dados coletados no meio digital. Exclusivamente meio digital? Não. Tá? Pode ser sem ser meio digital, seja online ou offline. Para os fins dessa lei, considera-se dado pessoal qualquer informação relacionada à pessoa física ou jurídica. Não. Essa lei não fala de dados de pessoa jurídica. O titular de direito é apenas a pessoa física. Olha como é que a gente teria correto esse item. Para os fins dessa lei, considera-se dado pessoal qualquer informação relacionada à pessoa física identificada ou identificável, ou seja, identificada de forma direta ou de forma indireta. Se não tivesse o jurídica, estava certo. O tratamento de dados pessoais, bem como o compartilhamento desses dados, somente é permitido com o consentimento do titular, salvo os casos de exceção previstos na lei. Essa é a resposta. Tem que ter o consentimento do titular, tá? Então, para que ocorra o tratamento dos dados, daqui a pouco a gente vai ler direto na lei isso, para que ocorra o tratamento de dados, que é a coleta, o armazenamento, a transferência e outros que nós depois vamos dar uma olhada na própria lei, tem que ter o consentimento do titular. Você não pode simplesmente pegar meus dados sem o meu consentimento, tá? Beleza? E a transferência também tem que ter o consentimento. Então, vamos dizer que eu dei meus dados para a Secretaria de Saúde para fazer lá uma ficha ou algo do tipo, para fazer um exame, uma consulta ou alguma coisa. Se a Secretaria de Saúde passa meus dados para uma empresa privada, tipo a Exame, a Laboratório e assim por diante, é errado. Não pode. Só se ela me contactar antes. Ó, estou querendo passar seus dados pessoais para o Laboratório Exame, eles estão precisando dessas informações lá para fazer o seu exame. Não. Só se eu consentir. Se eu falar assim, ó, pode, você ligou para mim? Ah, beleza. E ainda vai ter que ser assinado, ou mandando áudio, mandando um texto ali no WhatsApp, eu tenho que formalizar isso de alguma forma para que você tenha esse consentimento, tá bom? É um consentimento ali de alguma forma que dê, né, a razão para você poder compartilhar esses dados, tudo bem? E aí eu não sei se vocês viram o final, que ele fala assim, ó, casos, ó, salvo casos de exceção previstos na lei, tá? Por exemplo, em casos de saúde. Por exemplo, se você chega aí e risca a vida da pessoa, se alguém chega lá, por exemplo, esse aqui pode cair na sua prova, né, que tem a ver com a sua área. Se alguém chega lá morrendo, né, se alguém chega lá sem consciência, como é que você vai fazer a ficha da pessoa? A pessoa está inconsciente lá, está inconsciente, dormindo lá na maca, por exemplo. Como é que você vai fazer a ficha da pessoa? Você vai pegar o RG da pessoa no bolso dela para fazer. E pode fazer isso aí? É uma coleta ou não, professor? É um tratamento de dados? Se eu pegar a identidade dessa pessoa que está inconsciente, é um tratamento de dados. Só que nesse caso, como tem um risco de vida da pessoa, né, um risco de vida, tem a ver com saúde, está dentro da lei. É um caso previsto que dispensa o consentimento do titular. Tudo bem? Depois nós vamos ver aqui sobre o consentimento do titular. Mas vamos voltar lá. Dados pessoais de crianças podem ser coletados sem consentimento prévio e armazenados para fins de contato com os pais ou responsável legal. Veja. Ó. Veja bem. Quando ele fala que dados pessoais de crianças, existe na lei quando fala sobre esses dados pessoais de criança. Ele diz que podem ser coletados sem o consentimento prévio e armazenados para fins de contato com pais ou responsável. E aí, será que dados pessoais de crianças ou adolescentes podem ser coletados sem o consentimento do pai? Pode ou não pode? Aí você vai falar, uai, mas a gente nem viu isso. Realmente a gente não viu, eu já vou dar uma introdução aqui para vocês.
pode ser coletado sem o consentimento dos pais para contactar os pais. Aí você fala, como assim? Veja um exemplo para você entender e fixar isso. Por isso que eu gosto de dar os exemplos e fica mais claro ali. Vamos dizer que nós estamos numa época de carnaval. Na época de carnaval, a polícia militar naturalmente vai dar um crachá para as crianças, porque se elas se perderem, crianças e adolescentes se perderem, ela tem um crachá com a identificação telefone do pai. Vamos supor que um filho de... Eu ia falar uma coisa estranha, filho de um pai, né? Mas uma criança perde-se ali do pai em algum lugar e a PM encontra essa criança. Como é que essa PM vai contactar o pai se ela não coletar o dado pessoal? Só o fato de tirar o crachá já é uma coleta de dado pessoal. Então, nesse caso, não precisa do consentimento dos pais ou responsáveis. Exatamente por quê? Porque a criança está perdida. Então, eu preciso coletar os dados para entrar em contato com o pai. Agora, de maneira nenhuma, eu posso armazenar esse dado. Tá? Então, eu coleto o dado pelo crachá, contacto o pai e o crachá vai junto com a criança. Eu não armazeno esse dado em nenhum lugar. Eu não posso pegar esse crachá e colocar numa gaveta lá e deixar para lá. Entendeu a lógica? Por isso que esse item aí está errado. Se você for analisar, depois nós vamos ler com mais eficiência isso aí, mas se você for analisar, ele coloca, ó, dados pessoais de crianças podem ser coletados sem um consentimento prévio. E armazenado, aí armazenado não. Sem o consentimento prévio para fins de contato com os pais e responsável legal, aí tudo bem. O consentimento do tratamento dos dados deve ser fornecido pelo titular antecipadamente à coleta dos dados e presume, ó, até aqui tá certo, ó, consentimento do tratamento deve ser fornecido pelo titular antecipadamente à coleta. Né? Então eu falo, ó, eu tenho um consentimento de que eu estou te passando esses dados, depois eu te passo os dados. Agora, ó, presume a concordância com o compartilhamento dos respectivos dados pessoais com entidades parceiras por tempo indeterminado. Aí não, esse final está errado. Vamos dizer que eu passei meus dados para uma empresa e a empresa quer transferir esses dados, quer compartilhar esses dados com a empresa parceira dela. Não pode, a não ser que entre em contato comigo e peça esse consentimento. Tudo bem? Não pode compartilhar os dados sem o consentimento do titular. Tudo bem? Então, voltando lá, matamos a primeira questão. Como eu falei para vocês, o que são dados pessoais? Isso aí está no artigo 5º da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Dado pessoal é aquele cujo titular é identificável de forma direta ou indireta, como eu estou falando para vocês a todo momento. É importante deixar claro que a lei não diz quais são os dados pessoais. A lei diz o que é um dado pessoal. Ela não fala que nome é um dado pessoal, que idade é um dado pessoal. Ela não fala essas coisas. Ela só fala assim, são dados que eu consigo identificar o titular de forma direta ou indireta. Então, quem tem que tomar muito cuidado na hora da aplicação dessa lei, na hora de cumprir essa lei, é aquele que está sujeito à lei. Então, se eu tenho uma empresa que vai coletar meus dados, ela tem que ler a lei ou ter um advogado que diga, ó, nome é uma forma de identificar a pessoa. Então, o nome é um dado pessoal. A gente tem que tratar desse dado de uma maneira correta, da maneira certa, de acordo com a lei. Beleza? Idade. Idade é meio complicado, né? Pela idade encontrar a pessoa fica meio estranho. Mas nome, apelido, endereço, telefone e vários outros dados. E se por acaso ocorrer um fato de que vá à justiça porque alguém diz que os dados de uma empresa vazaram, se for para a justiça, quem vai analisar que aquilo ali é um dado pessoal ou não, quem vai julgar se aquele é um dado pessoal de acordo com a lei é o próprio juiz. Tudo bem? Então, quando uma empresa vai aplicar a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, quando ela vai falar com as pessoas que vão tratar desses dados, ela tem que descrever lá o que é dado pessoal,
para que a pessoa trate isso da melhor maneira possível, tudo bem? De acordo com a lei. Então vamos lá, ó. Voltando aqui, ó, eu coloquei que o dado pessoal, opa, sumiu aqui, calma aí, ou voltou, que o dado pessoal dá titularidade assegurada por essa lei, tudo bem? A interpretação é do julgador, como eu falei para vocês, se cair em julgamento, é o julgador, é o juiz que vai dizer se é um dado pessoal ou não. Isso está no artigo 5º, que eu considero o principal artigo, é muito importante que vocês leiam esse artigo todo. Dados pessoais eu coloquei aqui, ó, nome e apelido, endereço da residência, e-mail, né, que é o endereço eletrônico, número do cartão de identificação, porque se eu pegar um número de um cartão de identificação e chegar no hospital, por exemplo, e falar, ó, quem é o funcionário de identificação tal, pode ser que eu consiga identificar a pessoa. Dado de localização de celular, né, dados, como eu falei para vocês, os dados, eu sempre esqueço o nome, né? Mas de geolocalização, né? Endereço IP de computadores, cookies. Esses cookies são arquivos de texto que identificam as preferências de um usuário. Aí você fala, como assim? Quando você acessa, por exemplo, e aí vocês vão entender mais uma coisa bem lógica aqui. Quando você acessa o YouTube, por exemplo, e você digita lá, eu quero assistir uma aula para o concurso da Secretaria de Saúde, e dá um Enter, ele mostra os vídeos da Secretaria de Saúde. E aí ele vai lá no seu computador, pelo navegador que você usa, e armazena um cookie na sua máquina. Esse cookie fica guardado na sua máquina. Amanhã, quando você visita o YouTube de novo, o YouTube vai lá e pega esse cookie e fala, opa, eu conheço essa pessoa, ela gosta de concurso da saúde. Aí vai jogando um monte de vídeo recomendado com base na Secretaria de Saúde. Ele sabe as suas preferências. Então ele sabe quem você é. Então os cookies são dados pessoais porque consegue identificar quem é você, as suas preferências, entendeu? Então por isso os cookies também são considerados dados pessoais. Tanto que se você entrar nos sites, por exemplo, de notícias, esses sites mais famosos, agora ele pergunta se você deixa o site usar cookies na sua máquina ou não. Já viu que quando você acessa, tá lá, aceitar cookies? Aquele aceitar cookies que está lá no site é exatamente porque os cookies são dados pessoais. O site está tratando de dados pessoais e ele precisa do seu consentimento. Por isso que ele fala, posso usar cookies? Você aceita trabalhar com os cookies? Aí quando você dá um sim ou um ok, vocês estão dando consentimento para o site, já que a lei pede o consentimento, tudo bem? Do titular. Tranquilo? Então agora você entendeu, né? Dados obtidos por hospital ou médico, ó, também é dado pessoal, tá bom? Beleza? E aqui, viu, gente, não só são os dados como nome, telefone, mas um diagnóstico também pode ser considerado um dado pessoal. Tudo bem? Toma muito cuidado com isso. Dados pessoais sensíveis. Isso aqui também é muito fácil cair na sua prova. Dados pessoais sensíveis são dados que podem gerar uma discriminação. Aqui é com I, discriminação, tá? Precisa de tratamento especial. E aí, nesse caso, o artigo 5º já traz quais são considerados dados pessoais sensíveis. Ele aqui nos dados pessoais, ele não diz, ó, o artigo 5º ele não vai dizer quais são os dados pessoais. Mas o artigo 5º, quando ele coloca aqui dados pessoais sensíveis, ele fala. Então veja, deixa eu te explicar de novo aqui que eu gosto de deixar claro para vocês. Até mesmo porque vocês são da área de enfermagem, às vezes vocês não têm muita familiaridade com essas leis, ainda mais dentro da parte de tecnologia e tudo mais. Então aqui eu estou para te ajudar. Veja, o artigo 5º, se cair uma questão falando que o artigo 5º dita quais são os dados pessoais, quais são dados considerados pessoais, vai estar errado. Ele não diz que nome é dado pessoal, ele diz que dados pessoais são todos os dados que conseguem identificar uma pessoa de forma direta ou de forma indireta. Agora, o artigo 5º diz quais são os dados pessoais sensíveis. Ele diz que dados pessoais sensíveis são aqueles que, se caírem na mão de pessoas erradas, pode causar discriminação do titular de direito. E aí ele cita quais são os dados sensíveis. Olha lá. Raça,
cor, religião, doença, opinião política e vida sexual. São dados aí que, se caírem na mão de pessoas erradas, pode gerar uma discriminação do titular. Tudo bem? A raça você entende, a religião você entende, a doença também pode gerar uma discriminação, opinião política, vida sexual, tudo isso aí, se cair na mão de pessoa errada, gera uma discriminação. Aí você fala, professor, até a doença? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui muito importante para você lembrar na prova. Eu chego na farmácia, só para você entender, ó, como essa lei, ela é muito abrangente e ela é muito interpretativa, tem que interpretar muito essa lei. Mas eu chego em uma farmácia para comprar um remédio. Chego na farmácia e compro um remédio. Pelo remédio, dá para saber qual é a minha doença ou não? Claro que sim. Claro que sim. Quem tem experiência sabe que aquele remédio é para tratar tal enfermidade. Então veja, eu chego na farmácia, compro o remédio. A farmácia vai lá e registra meus dados pessoais e coloca qual remédio eu comprei. E aí a farmácia resolve um dia compartilhar ou até mesmo vazou os dados da farmácia e caiu na mão de uma seguradora de vida. E a seguradora de vida pegou esses dados e falou, fulano de tal comprou esse remédio aqui, cara, esse fulano de tal parece que está com câncer. E aí aí a seguradora vai e nega o seguro de vida. Discriminação. Então, por isso esses dados pessoais sensíveis, porque se eles caem na mão de pessoas erradas, pode gerar uma discriminação, eles têm um tratamento especial. Eles devem ter um tratamento especial. Entenderam a lógica? Então, agora a gente já sabe o que é um dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível, tá bom? Vamos lá. Então vamos ler aqui o artigo 5º e definir mais informações que a gente precisa. É o artigo mais importante dessa lei, porque ele explica os termos que nós vamos ter nos outros artigos. Então, dado pessoal, já falei para vocês, dado pessoal sensível, ó, até aqui, ó, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, ali eu tinha colocado resumido, ó, dado genético biométrico, tá? Quando vinculado a uma pessoa natural. Então veja, aqui eu coloquei só alguns, mas aqui tá tudo certo. Vamos só passar a caneta aqui, ó. Dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, isso aqui é muito importante para vocês não podem deixar vazar dados referentes à saúde dos seus pacientes, ou até mesmo a vida sexual, dado genético ou biométrico, por exemplo, um DNA, um biométrico também. Biométrico seria dados relacionados a digital, enfim, né? Quando vinculado a uma pessoa natural. Então, todos esses dados aí são sensíveis de acordo com o artigo 5º da LGPD. O que é um dado anonimizado? Quando falar dado anonimizado, é aquele dado em que eu não consigo descobrir quem é o titular de direito. É o contrário de dado pessoal. O dado pessoal é aquele que, de alguma forma, eu consigo identificar a pessoa. O dado anonimizado é quando a organização pega aquele dado pessoal e consegue, de alguma forma, descaracterizá-lo, fazendo com que esse dado não consiga identificar o titular de direito. O dado anonimizado, nós podemos ter um exemplo muito claro, que é o dado criptografado. Quando o dado é criptografado, mesmo que o dado real seja o nome da pessoa, o endereço, quando ele se torna criptografado, ninguém consegue entender nada. Se esses dados vazarem, ninguém consegue entender nada. Entendeu? E aí ele acaba sendo considerado um dado anonimizado. Então, quando você lê aqui, ele fala, é um dado relativo ao titular, como um endereço, um telefone, um nome, mas que não possa ser identificado, considerando a utilização por meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento.
Então veja, presta atenção. Presta atenção para você entender. Quando você for fazer um cadastro em um site, vamos dizer que você entra no site da Americanas.com. Aí você coloca seu nome, telefone, endereço, CPF e manda enviar. Esses dados vão pela internet. São dados pessoais, nome, telefone, endereço? São. Se alguém interceptar esses dados, isso quer dizer que a empresa que colocou esse cadastro para vocês não trataram dos seus dados pessoais. Esses dados vazaram, foram interceptados. E o cara pega seu nome, endereço, te identifica. Então esse cara está sujeito a uma sanção, essa empresa. Por quê? Porque os dados vazaram, de alguma forma. Agora, se essa empresa coloca um mecanismo de criptografia, você entra no site, você coloca seus dados, e esses dados são criptografados antes de enviados, se alguém pegar no caminho não entende nada, porque vai estar embaralhado. Então esses dados, depois de embaralhado, ou seja, descaracterizado, que não consiga entender o que é um dado anonimizado, tá? Aí vale destacar o seguinte, quando ele coloca ali, considerando meios técnicos razoáveis, disponíveis na ocasião do seu tratamento. O que quer dizer isso? Vamos dizer que na hora da interceptação desses dados, o cara pegou esses dados criptografados. Certo? Pegou esses dados criptografados. E esse hacker conseguiu, de alguma forma, decriptografar esse dado. Então o cara conseguiu fazer a engenharia reversa nesses dados. Ele conseguiu decriptografar. E aí ele pegou seus dados pessoais. Quando chegar no juiz para julgar isso, o juiz vai olhar e vai falar: uai, vocês não usavam criptografia, vocês não anonimizavam os dados? Aí a empresa, claro, juiz, a gente usa sim. A gente usa um meio técnico para fazer essa criptografia. Aí o juiz vai falar, mas como assim se conseguiu o hacker decifrar o dado? Né? Que se o cara conseguiu decifrar, não é um meio razoável. E aí o que o juiz vai fazer? Vai ficar a empresa falando que usa criptografia, o titular de direito falando, não, meus dados vazaram, o juiz vai ter que chamar vamos dizer assim, um perito técnico para analisar se aquele dado pessoal, mesmo, foi criptografado de forma segura. Porque existem processos de criptografia seguros e existem processos de criptografia que são fracos, qualquer um pode decifrar. Se foi fraco, a empresa falhou. Se foi seguro, quer dizer que era algo muito impossível, inacreditável de acontecer, mas aconteceu. Não vou falar impossível, né? Era improvável, não era impossível, mas é improvável, e aí o juiz vai definir ali o que ele acha, tudo bem? Então é só para vocês entenderem o contexto da situação. Vamos voltar aqui no nosso artigo 5º, espero que vocês estejam entendendo. Vamos ver o que eles falam aqui dos dados anonimizados. Aqui já coloquei, né, dado anonimizado. No artigo 5º é aquele dado onde o titular não é identificado. Dados criptografados, números de registros e etc. Tá? Que tem gente que substitui o nome por um número de registro. Não é um número associado a um nome. É o nome sendo modificado por um número de registro. Tá? Aí ele coloca, os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. Não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis puder ser revestido. Esforços razoáveis, tá? Se foi um hacker poderoso mesmo, né, a segurança era muito grande, era improvável. Não era impossível, mas era improvável. Aí ele coloca aqui, ó, poderão ser igualmente considerados como os dados pessoais para fins dessa lei, aqueles utilizados para a formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Ou seja, os cookies entram aqui, que conseguem detectar o comportamento da pessoa, né? O comportamento de uma pessoa
pode ser detectada pelo cookie, que detecta, por exemplo, que você gosta muito de vídeos de concurso da saúde. Né? Aqui também é um aplicativo que cria uma opinião formada sobre você. Ele cria uma personalidade sobre você, o aplicativo. Então, isso é dado pessoal também. Tá? Então, é o que está escrito aí no artigo 12. Vamos ver a questão 2 da Quadrix. A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais destina-se à proteção dos direitos fundamentais da liberdade, da privacidade, do livre desenvolvimento, da personalidade da pessoa natural. Item correto. Não esquece, galerinha, daquilo que eu te falei no início da aula. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para os slides dessa aula. Mas eu quero te pedir mais uma coisa. Dê uma olhada na descrição do vídeo que você vai encontrar também o grupo, não é um grupo, é um canal do Telegram que eu criei. Lá eu vou colocar dicas diárias da LGPD e também vou colocar algumas outras matérias que a gente tem aqui no Estúdio Aulas. Aqui a gente tem professor de SUS, tem professor de outras matérias. Vou colocar algumas dicas lá para ajudar vocês nessa caminhada rumo à aprovação no concurso da Secretaria de Saúde. Beleza? Vamos fazer isso? Na descrição do vídeo, no final da aula, não precisa sair da aula agora. No final da aula você vai clicar lá na descrição do vídeo, você vai encontrar lá o link do canal do Telegram, entra lá. É um canal silencioso, só eu falo no canal, vocês não precisam ficar debatendo, apagando mensagem, não. É um canal só para disponibilização de materiais que vão ajudar vocês, materiais gratuitos, tá bom? Outra coisa, segue lá o professor na rede social, @prof. Leo Matos, e também segue o Estúdio Aulas, estudioaulasconcursos.com.br, tá? Se você quiser dar uma olhada nos nossos materiais também para o concurso de enfermeiro e da Secretaria de Saúde, é só visitar estudioaulas.com.br, tá bom? Também vou colocar na descrição o curso de enfermeiro aí na descrição do vídeo. Lembrando, viu, gente, que essa aula aqui nós vamos ver ela gratuitamente, nós estamos fazendo exercícios dessa aula aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou explicando os artigos, colocando em práticas do dia a dia para você lembrar na prova, tá? Não esquece disso. E se você estiver gostando, ajuda aí, dá um like aqui embaixo, deixa um comentário depois da aula. Pô, gostei dessa aula, eu queria ver mais sobre isso, mais sobre aquilo. Compartilha esse vídeo, sabe por quê? Porque quanto mais você dá curtir aí e compartilha, esse vídeo vai aparecendo para mais pessoas. A gente ajuda pessoas que às vezes não estão entendendo essa lei também. A gente vai ajudando. Ah, professor, mas é meu concorrente. Não, não tem isso, cara. Você compartilhando, a pessoa vai agradecer, vai vir carga positiva para você. Você vai para a prova com carga positiva. Deixa para lá esse negócio de carga negativa. Compartilha. Tanto de gente compartilhando fake news, compartilhando besteira, compartilha conteúdo de qualidade, compartilha coisa que vai ajudar as pessoas, joga aí nos seus grupos de Secretaria de Saúde, beleza? Vamos lá, vamos para a questão 3. A Lei de Proteção dos Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Lembrando que o tratamento é a coleta, né, a transferência, o armazenamento, a exclusão, inclusive nos meios digitais. Segundo a LGPD, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde, olha aí, por meio dos quais um dado pessoal perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Quando é que um dado pessoal perde a possibilidade de associação? Quando ele está anonimizado. Tudo bem? Questão 4. De acordo com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, a utilização de meios técnicos razoáveis, disponíveis no momento de tratamento, por meio dos quais o dado perde a possibilidade de associação, muito parecida, né? Mas de outra banca, ó, que era da FGV, parece que copiou e colou. Olha aí. Ah, não, aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui também é a anonimização. Questão 5. A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais faz distinção, ó, entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis. Convicção religiosa é dado sensível? É.
Dados biométricos são dados sensíveis? Sim, dados genéticos e biométricos. Data de nascimento é data sensível? Não, essa é a resposta. Dado de filiação a sindicatos, tudo bem. Origem étnica, também. Então, data de nascimento não seria um dado pessoal sensível, tá bom? Artigo 5º a gente já leu, mas aqui nós temos o finalzinho do artigo 5º que vai falar dos atores dessa lei. Aí você vai falar, como assim atores dessa lei? A lei sempre tem os seus atores. A gente já sabe quem é o titular de direito. Então, durante a lei, você vai ver nos artigos falando assim, o titular, o operador, o controlador, o encarregado, esses são os atores da lei. O artigo 5º, ele é tão importante nessa lei, porque ele vai trazer todos os termos que vão ser utilizados nos outros artigos. Quando fala lá, dado pessoal deve ser tratado com consentimento, aí você fala, o que é dado pessoal? Aí você vai no artigo 5º, está lá explicando. O dado pessoal sensível deve ter tratamento especial. O que é dado sensível? Vai lá no artigo 5º. Pelo operador, o operador tem que fazer isso, tem que fazer... Quem é o operador? Está lá no artigo 5º. Então vamos lá. O titular, eu já falei para vocês quem é o titular, que é a pessoa natural a quem refere os dados pessoais que são objetos do tratamento. O controlador, gente, é a empresa. É a que é responsável pelo tratamento do dado pessoal. Pessoa natural, eu já falei que pode ser uma pessoa natural com fins lucrativos, né? Pessoa jurídica, que estiver tratando do dado pessoal, de direito público ou privado, ou seja, aqui poderia ser a Secretaria de Saúde, privado aqui poderia ser um hospital particular, né? A quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, é o controlador que decide como deve ser feito o tratamento do dado pessoal. Tá? É o controlador que decide isso. O controlador, naturalmente, é a organização, é a empresa. A Secretaria de Saúde seria o controlador, tudo bem? Um banco seria o controlador. Então, o controlador é que decide sobre o tratamento do dado pessoal. Então, ele realmente tem as obrigações de fazer o tratamento do dado pessoal. O operador é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, tá? Existem empresas, imagine, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que seria, no caso aqui, o controlador. Existem empresas que podem usar funcionários, né, para fazer esse tratamento do dado pessoal, ou pode contratar uma empresa para fazer isso por ela, tá? Então, a Secretaria de Saúde, ela pode ter operadores que são os próprios funcionários lá da Secretaria de Saúde, inclusive você, que vai ser enfermeiro, e nesse caso seria uma pessoa natural que faria esse tratamento, pessoa natural, ou pode ser uma empresa que faça esse trabalho para a Secretaria de Saúde. Nesse caso aí seria uma pessoa jurídica, certo? Pode ser contratada uma empresa terceirizada ou algo do tipo. E esse operador vai fazer o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, tá? Se der algum problema lá na frente, os dois vão sofrer sanções. Não só o controlador, mas o operador também, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o encarregado? O encarregado vai ser aquele que vai ser encarregado, o próprio nome diz, da comunicação entre o controlador, o titular e a ANPD. Aí você fala, mas professor, quem é essa ANPD? A ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, tá? Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa ANPD aqui, eu não vou nem chamar de... Não é nem agência, é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais. Não é agência. Parece agência. Por quê? Porque a gente está acostumado com a Anatel, né? Que regula as comunicações. A ANAC, que regula a aviação. Essa aqui é a ANPD, que vai regular, né,
toda essa parte de tratamento dos dados pessoais, a NPD, tudo bem? Então, quando alguém, presta atenção, quando um titular quer saber sobre o tratamento dos dados pessoais, o titular, poxa, meus dados vazaram aí da Secretaria de Saúde, ele vai ligar na Secretaria de Saúde e vai falar diretamente com o encarregado. O encarregado vai tratar de intermediar aí a comunicação entre a Agência Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, o titular e o controlador. Então, essa comunicação entre o controlador e o titular é feito pelo encarregado. Controlador, titular, NPD. Controlador, titular, NPD. É feito pelo encarregado. Então, o encarregado tem esse papel e ele também pode ser contratado, terceirizado, tá, gente? Não precisa ser alguém da empresa. Pode ser alguém da empresa também. Então, ele fala, ó, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, ou seja, a Secretaria de Saúde, os titulares dos dados, que são os pacientes, por exemplo, e a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais. Então, essa comunicação, a NPD, titular, para resolver algum problema de vazamento de dados, e o controlador, essa comunicação aqui, ó, entre esses aqui, é feito pelo encarregado, tá? Essa comunicação vai, volta, é feito pelo encarregado. E esse encarregado é indicado pelo controlador ou operador. Pode ser uma empresa terceirizada também, tá? E aí vale destacar que a lei não diz quantos encarregados, quantos operadores devem ter na organização. A lei deixa em aberto, a organização ela vai fazer aí o uso de quantos ela achar necessário. A lei não diz quantos precisa, tá bom? Vamos lá. Agentes de tratamento. Quem é considerado agente de tratamento? Isso aqui cai muito na prova. Agente de tratamento é só o controlador e o operador. O operador trata os dados em nome do controlador. Se na prova falar, o encarregado também é considerado um agente de tratamento. Não, o encarregado não mexe com dado, não trata dado. Quem trata dado é o operador, mas seguindo ordens do controlador. Beleza? Então, os dois são os agentes de tratamento. A NPD, como eu falei, não era agência, né? Porque toda vez a gente acha que é agência, devido à ANAC, à Anatel, aqui é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, que é o órgão responsável por zelar, implementar e regulamentar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Beleza? Eu coloquei aí, ó, as empresas são obrigadas a ter uma pessoa encarregada para cuidar dos dados. A lei diz que sim, mas não informa quantos responsáveis precisa, tá? Não informa quantos, mas diz que é obrigatório, tá bom? E aí, estão gostando da lei? Estão gostando dos exemplos? Os exemplos facilitam a leitura da lei. É importante, depois dessa aula, você pegar ali os principais artigos da lei e dar uma leitura na lei seca, tá bom? Mas eu creio que a gente está resolvendo questões, fazendo a lei e você está aprendendo como que funciona essa LGPD e como vai ser aplicada na prova. Se você estiver gostando, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo, clica no like e não esquece de entrar no grupo do Telegram, tá bom? Instala o Telegram aí no celular, participa do grupo, porque lá eu vou dar mais dicas, vamos fazer algumas questões comentadas, tá bom? Vamos lá. Questão da IADES BRB. Professor, não tem questão da nossa banca IBFC, não? Não tem, tá? Por isso que eu estou fazendo de bancas diversas aqui, não tem. Considere que o órgão público foi detectada a necessidade de atribuição de responsáveis para manter registro de operações de tratamento de dados pessoais. De acordo com a lei, quem deve ser esses responsáveis? Veja, ó, detectada a necessidade de atribuição de responsáveis para manterem registros das operações de tratamento de dados pessoais, tá? Aí ele coloca aí os agentes de tratamento de dados e o conselho diretor, o controle e o operador, o controlador e o operador, o presidente da república. Isso aqui já está descartado, isso aqui está descartado. A autoridade nacional e o operador está descartado. A autoridade nacional, a NPD, ela só fiscaliza o cumprimento da lei.
O governante tem nada a ver, a resposta é que quem faz isso são os agentes de tratamento. Que vai manter os registros das operações de tratamento, agentes de tratamento, porque o titular pode pedir esses dados a qualquer momento, tá bom? 7. Para fins da Lei 13.709 de 2018, proteção dos dados pessoais, considera-se dado anonimizado, essa aqui é uma questão bacana, dado anonimizado, a utilização, considera-se dado anonimizado a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Veja, dado anonimizado é isso, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. Aí você fala, eu acho que é, professor. Olha como a banca fez. Então vamos deixar ela aí disponível. Vamos deixar. Se você acha que é essa a resposta, vamos deixar aí. Letra B. Operador é uma pessoa natural ou jurídica, pode realmente ser uma pessoa física ou jurídica. De direito público ou privado, pode ser também de direito público ou privado. A quem competem as decisões referentes ao tratamento. Quem compete as decisões não é o operador. O operador trata dos dados pessoais em nome do controlador. Então aqui, no lugar de operador, seria controlador. O controlador é que toma a decisão. O controlador é que é responsável, né, por dizer para o operador como deve ser feito o tratamento dos dados pessoais. Aí a letra C, dado pessoal sensível, o dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, quando referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado à pessoa natural. E aí? Aí você fala, essa aí também. Não, é essa aqui a resposta. Daqui a pouco você vai entender o porquê que a A está errada. Vamos lá, letra D. Controlador é uma pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Aqui seria operador. E olha o que ele coloca aqui. Anonimização. O dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerada a utilização dos meios técnicos razoáveis disponíveis na ocasião do tratamento. Agora você vai entender, ó. Olha para cá, vamos voltar aqui na lei e vamos ler aquilo que a gente aprendeu sobre dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? Dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos disponíveis na ocasião do tratamento. Isso é um dado anonimizado. Quando você vai lá na questão, a questão era um peguinha. Porque quando você chega aqui, ele fala que dado anonimizado é a utilização de meios técnicos razoáveis. Tá vendo? O dado anonimizado não é a utilização de meios técnicos. A utilização de meios técnicos é a anonimização. Aqui, ó, eu tiro isso aqui e coloco dados anonimizados. Dados anonimizados é o dado relativo ao titular, que é um dado relativo ao titular, mas que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis na ocasião do tratamento. A anonimização seria isso aqui, ó. A anonimização é o processo. Anonimização é o processo para transformar um dado em dado anonimizado. Então, se a gente lê dessa maneira, ó, anonimização é um processo que utiliza meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta. Tá vendo? Aqui é a anonimização. É o processo que vai fazer com que um dado perca a possibilidade de associação direta ou indireta. Foi um peguinha, galera. Por isso que é bom ler todos os itens, porque eu tenho certeza que você ia ler o item C e ia falar é o C. E aí depois ia procurar só o erro. Porque o C está claro aí, de acordo com aquilo que a gente aprendeu.
8. Anonimização. A anonimização de dados impossibilita que um dado seja associado direta ou indiretamente ao indivíduo. Claro, porque a anonimização faz com que o dado perca essa associação. O dado pessoal perde essa associação, né? Deixa de ser um dado pessoal. O dado anonimizado não é mais dado pessoal. Então esse item está certo. Vamos lá. Artigo 3. Vamos ler esse artigo. Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado, independente do meio, do país, da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Isso aqui é importante, ó. Independente do meio, do país ou sede do país que estejam localizados os dados. Beleza? Aí ele coloca, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Deixa eu te explicar isso aí. Ele fala no artigo 3º, no artigo 3, que quando fala de tratamento de dados, esse tratamento de dados pode ser realizado independente do país ou sede onde estejam localizados os dados. E aí lá embaixo ele coloca, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então vamos colocar o exemplo para ficar mais claro. Eu gosto do exemplo por isso. Vamos imaginar que você viajou para Disney. Presta atenção. Imagine que você viajou para Disney. Chegou lá na Disney, Estados Unidos, né? Você sabe aí. Chegou lá na Disney, você pegou a fila lá para comprar o passaporte lá dos brinquedos da Disney. Quando você chegou lá, o cara falou, ó, eu preciso do seu RG, do seu ID. E aí você entrega o ID, a identidade para ele, um RG, sei lá, e ele está fazendo a coleta de dados. Aí já está ocorrendo um tratamento de dados, com o seu consentimento. A pergunta é, esse cara da Disney tem que tratar os dados pessoais de acordo com a lei aqui do Brasil? A resposta é não. A resposta é não. Por quê? Porque a coleta do dado está sendo feita nos Estados Unidos. O tratamento não está sendo feito no território nacional. Está sendo feito no território americano. Então vale a lei de lá e não daqui. Lá tem uma lei também. Certo? Agora, presta atenção no outro exemplo. Você está no Brasil. Olha como é diferente o exemplo. Você está no Brasil. E aí, o pessoal da Disney te liga. E você está no Brasil. Tudo bem? Você está no Brasil. Beleza? Aí o pessoal da Disney te liga. E aí? Quando ele pegar seus dados, né? E quando ele pegar seus dados, aí, nesse caso, você está no Brasil. Entendeu a lógica? Que é o que ele fala no artigo, ó. Ó, vamos botar aqui. Ó, essa lei aplica-se à operação de tratamento realizada por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Aí, ó, consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Olha como o negócio é complexo se você não tiver o exemplo. O que é operação de tratamento ser realizada em território nacional? É se você estiver no território nacional. O primeiro exemplo que eu dei, você estava na Disney. Se você estava na Disney, você não estava no território nacional. Então não teve coleta de dados de acordo com a lei aqui. Teve a coleta de dados de acordo com a lei de lá. Entendeu? Tranquilo. Agora, a Disney é nos Estados Unidos. Mas você está no Brasil. A Disney te liga e pega seus dados. Aí sim, ela está fazendo um tratamento de dados pessoais e você está no Brasil. Então está ocorrendo o tratamento no Brasil, mesmo que ele esteja nos Estados Unidos. Nesse caso, vale a lei daqui. Entendeu a lógica? Porque agora você está no território nacional. É o que fala lá no parágrafo 1º.
Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontra no momento da coleta, porque é o que acontece, por exemplo, em sites, né? Acontece assim, ó. Aqui é o servidor, servidor é um lugar que vai ter o site da empresa. Então imagine que esse servidor aqui é da Amazon, essa empresa. Imagine que esse servidor está nos Estados Unidos. Então esse servidor está hospedado nos Estados Unidos. E o site da Amazon está aí. Aí você está em casa com o seu notebook. Você está em casa com o seu notebook. Aí está lá, preencha o seu nome, telefone. Você está no Brasil. Você está no Brasil. Só que a coleta está sendo feita por um servidor, um computador que está nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Se está coletando aqui no Brasil, você está no Brasil, a coleta está sendo feita no Brasil. O tratamento de dados está sendo feito no Brasil. Tudo bem? Porque a coleta está sendo feita aqui. Então, nesse caso, esse servidor aqui, ele está sujeito à lei do Brasil, porque você está no Brasil. Certo? Essa é a ideia da lei. Tá bom? Aí, ó, a atividade de tratamento tenha o objetivo de oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. É basicamente tudo que eu expliquei aqui para vocês que estão escritos aí em outras palavras 1, 2 e 3. Artigo 6º, o que é importante? As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Aí ele cita os princípios que estão inclusos nas atividades de tratamento dos dados pessoais. Esses princípios, gente, quando eles caem na prova, as pessoas erram. Esses princípios, as pessoas erram. Porque é difícil realmente lembrar todos esses princípios. Então, para que ocorra o tratamento dos dados pessoais, tem que seguir esses princípios. Por exemplo, o primeiro lá é a finalidade. Tá? Tem que ter finalidade para coletar os dados. Se não tem finalidade, para que vai coletar os dados? Então, finalidade diz o quê? Ó? Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados, sem pegadinha do malandro, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Você chega lá, passa seus dados pessoais para a Disney, mas a Disney usa para outra finalidade. A Disney falou, não, esses dados aqui é só para a gente fazer um cadastro aqui para a segurança do parque, para a gente saber seu endereço lá no Brasil, tudo mais. Só para a segurança do parque. Tá? Telefone, endereço, CPF, coisa simples a gente precisa. Só para você ter uma segurança também, porque se ocorrer um acidente lá dentro, eu consigo comunicar sua família lá no Brasil. Entendeu? Aí você, pô, beleza, a finalidade é essa, então tá tranquilo. Mas aí a Disney pega seus dados e usa para outra finalidade. Por exemplo, para enviar para um parceiro, para um outro parque, aí não pode. Certo? Porque segue aquela ideia do consentimento do titular. Então tem que ter finalidade. A finalidade ela tem que ser específica e tem que ser mostrada, né? Ó, vou usar os dados para isso aqui, tá bom? Beleza? Então tem que ser informado para o titular, tem que ser explícito, tem que estar em uma cláusula muito visível no contrato. Tudo bem? Adequação, ó, o princípio da adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Esse caso tem que estar de acordo com a adequação do tratamento dos dados, certo? Ou seja, o tratamento tem que ser de acordo com a finalidade. Se a finalidade é manter a pessoa em segurança no parque, o tratamento tem que ser de acordo com isso. Compartilhar não precisa. Não precisa compartilhar. Se a finalidade é só manter a segurança do titular dentro do parque, compartilhar está fora da ideia, da finalidade informada para o titular. Então, o tratamento tem que ser compatível com as finalidades informadas, ou seja, esse é o princípio da adequação, tem que ser adequado, beleza? Necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário, tá?
Ou seja, só vai tratar aquilo que é necessário, por isso que é necessidade, o mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento. Quanto menos tratamento, melhor, tá? Coletou o dado, armazenou, quanto menos ficar tratando, mexendo nos dados, melhor. Você vai mexer, tratar de acordo com a necessidade. É isso que está falando, né, no princípio da necessidade. Livre acesso, que quer dizer dar a garantia de acesso aos seus dados aos dados do titular para o titular. Então, se o titular liga no hospital e precisa dos dados dele, quer saber um resultado de uma consulta, de um exame, você tem que dar esse livre acesso, porque os dados são deles, não são seus. Tudo bem? Então, garantia aos titulares de consulta facilitada, gratuita, sob forma de duração e a duração do tratamento, bem como a integralidade de seus dados pessoais. Que é o que eu te falei, o banco Nubank negou o crédito para mim. Negou por quê? Porque ele criou uma personalidade minha. Eu vou ligar lá e falar, ó, quero saber aí o que deu aí, por que você negou o meu crédito? Eles têm que me passar, porque esses dados são meus. Os dados pessoais, essa lei trata os dados pessoais como os dados não são da empresa. Dados pessoais não são da empresa, são pessoais. Tudo bem? Parte dessa ideia, desse princípio. Qualidade dos dados, garantia aos titulares a exatidão, a clareza, a relevância, né? A atualização dos dados de acordo com a necessidade, cumprimento da finalidade. Transparência, que é a garantia aos titulares de informações claras, precisas, né? Facilmente acessíveis, beleza? Segurança, vai ter que garantir a segurança desses dados, usando técnicas de acesso não autorizado, controle de acesso e tudo mais. E prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento dos dados pessoais. Aí tem não discriminação, responsabilização e prestação de contas e assim por diante. Mas já vou te falar de cara que esses aqui, ó, finalidade, adequação, necessidade e livre acesso são os mais importantes. São os que eu já vi. Nunca esqueça que a adequação é o seguinte: os dados devem ser coletados de forma adequada à finalidade. Então, por exemplo, se eu chego lá na Disney, o cara fala, ó, eu preciso do seu CPF, telefone, número do cartão de crédito. Número do cartão de crédito? Não, vou passar o cartão de crédito. Não, preciso do código de segurança, preciso de tudo. Ainda preciso também aí todos os seus telefones. Ou seja, às vezes fica fora da ideia, né? Fora do objetivo principal, da finalidade. Para que o cara quer todos os meus dados de cartão de crédito, código de segurança? Não tem lógica. Então, a adequação é isso. Tem que estar adequado, o tratamento tem que estar adequado de acordo com a finalidade. Tudo bem? E tratar os dados de forma mínima possível. É o princípio da necessidade. Vamos lá. Aí nós temos aqui, vamos lá, as hipóteses de tratamento dos dados pessoais, ó. Consentimento do titular, isso que é importante para a prova. Consentimento do titular para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo responsável pelo tratamento. Então, por exemplo, órgãos que pegam seus dados pessoais, como, por exemplo, um tribunal de justiça ou algo do tipo, que é cumprimento de obrigação legal, uma delegacia ou algo do tipo, está dentro das hipóteses de tratamento, nem precisa do consentimento. Pela administração pública, para a realização de estudos ou órgão de pesquisa, não precisa do consentimento. Proteção à vida ou integridade física do titular, muito importante para vocês, proteção à vida, integridade física, que é aquele exemplo que eu falei da pessoa que chega inconsciente. Para a tutela de saúde, procedimentos realizados com profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias. Para a execução de um contrato, né? Então, se eu for executar um contrato na justiça, eu não preciso ficar pegando, ligando, eu vou pegar seus dados. Não, eu pego nos locais que eu tenho. Para pleitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para proteção de crédito nos termos do CDC, tá? Porque uma vez um aluno falou, professor, agora sim eu vou ligar lá no... Já que eu tenho direito a acesso, né?
acesso livre a essas informações, tenho direito também a pedir para apagar meus dados pessoais, porque você pode realmente fazer isso, você ligar numa empresa e pedir para apagar ou anonimizar os dados ou algo do tipo, mas quando é o serviço de proteção de crédito, você não pode fazer isso. Ah, apaga meu nome aí do Serasa. Não, não pode, tá? Porque está exatamente aí, para a proteção de crédito, tá bom? Então você não pode fazer isso. O aluno achou que poderia fazer. Vamos lá. Aí tá aí, dados pessoais de crianças ou adolescentes, a gente já explorou isso. Para o tratamento é necessário consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou responsável legal. Beleza? Para o tratamento é necessário consentimento. E em destaque, pelo menos de um dos pais, não são os dois pais, viu, gente? Não precisa dos dois pais assinar o consentimento. Precisa um dos pais ou o responsável legal. Beleza. Aí você lembra o que eu falei. Dispensa o consentimento dos pais ou responsável quando for necessário contactar o pai, mas nunca com a possibilidade de armazenamento para uso posterior, tá? Só para completar o que a gente aprendeu. Então, cabe ao controlador, com base nas tecnologias disponíveis, empreender de todos os esforços razoáveis para confirmar o consentimento de fato tenha sido por um dos pais ou responsável legal. Então, quando você for tratar de crianças, adolescentes no hospital, fica ligado. Isso aqui é uma questão fácil de cair na prova, tá bom? Olha lá. Sobre o consentimento do titular, deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a efetiva manifestação de vontade do titular, em cláusula destacada dos demais termos contratuais. É o que eu falei, não precisa ser em escrito. O cara pode mandar um áudio pelo WhatsApp, pode mandar um texto ali pelo WhatsApp, que comprove o consentimento. Tá? Não precisa ser necessariamente algo escrito. É o que ele falou, outro meio que demonstra efetiva manifestação de vontade. Até mesmo porque hoje nós também temos contratos digitais, que não é escrito, é simplesmente digital. Beleza? O controlador, e é importante que tenha uma cláusula destacada. Então, se você vai, só para você entender, se você vai pedir o cara um consentimento por voz, mas você tem que mandar a cláusula do contrato, um contrato destacado, né? Olha, só para você entender. Você manda um contratinho com a cláusula dizendo tudo, como é que vai ser o tratamento, qual é o objetivo do tratamento do dado, né, a finalidade, aquilo que a gente já falou dos princípios. E aí você fala, ó, manda um áudio aí, ou escreve aí que tem o consentimento, tudo bem? Mas tem que ter a cláusula destacada dos demais termos contratuais. Nada de linhas pequenas. O controlador está impedido de dar tratamento diverso daquela informação e alterações às finalidades iniciais, deve obter consentimento do titular. Então você não pode passar seus dados fora da finalidade. Tem que ter o consentimento, um novo consentimento. O titular poderá, a qualquer tempo, revogar o consentimento, ficando o tratamento dos dados pelo controlador limitado às hipóteses em que o consentimento é dispensado, respeitados os demais requisitos legais. Então, se o cara te passou os dados, ele pode revogar o consentimento desse dado. Se ele achar que não era para te passar esses dados, ele pode revogar o consentimento. Beleza? Vamos fazer as questões aqui. A Lei Geral de Proteção dos Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade, livre desenvolvimento de personalidade natural, da pessoa natural. Com relação aos dispositivos legais contidos no referido normativo, julgue o item. Olha lá, o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento do consentimento por seu titular, mesmo que este os tenha tornado manifestamente público. Boa questão, ó. Cara, até aqui ela tá certa. Consentimento do seu titular. Agora, se o titular tornou esses dados públicos, ó, manifestou esses dados públicos, aí não precisa do consentimento. Por exemplo, eu coloco meu currículo na internet, com meu nome, endereço, telefone. Se eu colocar meus dados na internet, nome, telefone e endereço, eu já estou consentindo. Porque eu coloquei na internet para todo mundo ver, a internet é pública.
Entendeu a lógica? Então, se eu manifesto que esses dados devem ser públicos, eu já estou dando consentimento. Então, eu não preciso do consentimento anterior. Tudo bem? Beleza. Então, esse item está errado. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé. A gente já viu esses artigos aí. Vamos ver o que ele fala aqui na questão número 10. O tratamento de dados pessoais regulados deve atender ao princípio da adequação, o qual limita o tratamento ao mínimo necessário. Aqui é o princípio da necessidade, não é adequação. Necessidade. A necessidade que limita o tratamento ao mínimo necessário para a atividade. Necessidade, mínimo necessário. Adequação é você tem que tratar os dados adequadamente de acordo com a finalidade. É indispensável o consentimento do titular ao uso de seus dados pessoais em pesquisas estatísticas. Pesquisas, vocês viram lá que tinha pesquisa que dispensava o consentimento do titular. Estatísticas que necessitem de tais informações, mesmo que as pesquisas sejam evidente interesse público geral. Errado. Se a pesquisa é de interesse público, gente, sobressai ao consentimento do titular. Para pesquisas, vocês viram lá que dispensa o consentimento do titular e é de interesse público. Tudo bem? A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais faz distinção entre dados pessoais e dados sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis. A gente está repetindo essa questão, né? Data de nascimento. Vamos lá. Sobre a transferência internacional dos dados. Antes de falar dessa transferência internacional dos dados, eu quero te lembrar de algumas coisas aqui. Certo? Primeiro, eu quero te lembrar o seguinte. Se você quiser estudar um pouco mais da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, aí no meu canal do YouTube aqui, Professor Léo Matos, tem aí mais 3 vídeos de LGPD, tem vídeos de exercício aí também, vocês podem procurar aí, tá? Inclusive, eu vou separar esses vídeos e vou colocar lá no canal do Telegram, que eu falei para você entrar lá, tá? Não esquece de entrar no canal do Telegram, o link vai estar aí abaixo, na descrição do vídeo, tá? Não deixa também de dar o seu like aí se está gostando, deixa o seu comentário. É uma lei difícil, mas a gente vai tentando aqui interpretar da melhor maneira possível, te dando exemplos para você chegar craque na prova. Não esquece disso, tá? Dá um like aí, compartilha, joga nos seus grupos, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para a gente vai se ajudando, é uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda, né? E assim vai. Tudo bem? Vamos lá, para transferência internacional. Transferência internacional está muito claro, né? Você tem uma empresa nos Estados Unidos e uma empresa no Brasil. Transferência internacional de dados. Né? Vai passar dados para cá, beleza? Ou passar daqui para cá. Aí só pode ocorrer a transferência internacional se o outro país tiver o mesmo grau de proteção. Então, por exemplo, se o Brasil... Claro que tudo isso com consentimento do titular, tá, gente? Consentimento do titular. Mas mesmo com consentimento do titular, quando esses dados vêm para cá, para os Estados Unidos têm que ter uma lei equivalente ao do Brasil, senão não pode, tá? Porque entende a lei que se os dados não são protegidos nos Estados Unidos, acaba não valendo nada, tá? A lei daqui acaba não valendo quando for fazer essa transferência internacional de dados. Então lá tem que ter a mesma lei, tem que ter cooperação jurídica e tem que ter proteção à vida para dispensa do consentimento, tá? Aí ficou meio estranho, proteção à vida, consentimento, proteção à vida com a dispensa do consentimento. Então, sem consentimento, se for a proteção à vida, tudo bem. Aí acaba você dando prioridade à vida e não a essas outras informações aí. Aí você fala, não entendi. Vamos lá. Estados Unidos, galera. Você tá lá, teve um acidente e os Estados Unidos precisam de informações daqui do Brasil. Então, os Estados Unidos, o cara tá inconsciente lá, liga aqui na casa do titular de direito e pede algumas informações. Poxa, eu precisava do cartão, do seguro dele de vida, né? O cara vai pegar esses dados. Então, a transferência internacional de dados, mesmo sem o consentimento aí, pode ocorrer, porque é proteção à vida, tá?
Beleza? Aí você fala, professor, e se ocorrer isso aí e lá e for tipo num país que não tenha uma lei equivalente? A vida sobressai. Não precisa ter proteção equivalente, já que estamos aí com a proteção à vida em primeiro plano, é superior à ideia de mesmo grau de proteção, cooperação jurídica, tá? Quando ele fala que cooperação jurídica é quando um país passa informações para o outro, por exemplo, tá tendo uma desconfiança de que existe uma conta nos Estados Unidos ou uma conta nas Ilhas Maldivas que está tendo lavagem de dinheiro, que está tendo transferência internacional de pagamentos, essas coisas. Quando é para cooperação jurídica, quando é proteção de vida, com o mesmo grau de proteção, pode ter a transferência internacional, lembrando que tem que ter o consentimento. Dispensa o consentimento quando tiver aí, no caso, a proteção à vida, tá bom? Eliminação dos dados pessoais ocorre após o término dos tratamentos. Então, elimina-se os dados pessoais quando ocorrer o término do tratamento. Tudo bem? Chegou na finalidade, a finalidade já foi alcançada, não tem mais para que ter esses dados. Exclui, elimina os dados. Aí ele fala, ó, é autorizada a conservação para cumprimento de obrigação legal. Então, por exemplo, o Banco Central guarda muitos dados, mesmo após a finalidade do tratamento, o Banco Central guarda esses dados. Tá? Estudo por órgão de pesquisa, e aí a anonimização sempre que possível, porque guarda esses dados lá anonimizados. E aí vocês usam lá dentro internamente, mas se vazar, está anonimizado. Essa é a ideia. Transferência a terceiros nos termos da lei, beleza? Tem que ser no termo da lei. Se eu quiser... terminou a minha hipótese de tratamento, terminou a minha finalidade de tratamento, eu quero passar por um terceiro. Posso, nos termos da lei. O uso exclusivo do controlador, desde que anonimizados os dados. Então, por exemplo, se a Secretaria de Saúde quiser manter os dados pessoais da pessoa lá, pode. Desde que anonimizados os dados. E o uso vai ser exclusivo do controlador. Tá bom? Sanções administrativas para quem não cumprir a lei. Advertência, multa de 2% do faturamento até 50 milhões de reais, multa diária, publicidade da infração, bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais. Lembrando que quem está sujeito a essas sanções? Os agentes de tratamento. E quem são os agentes de tratamento? O controlador e o operador. Ambos estão sujeitos a essas sanções, tá bom? Então, com isso, minha galerinha, com isso, não sei quanto tempo foi de aula, com isso a gente finaliza essa aula aqui especial para o concurso da Secretaria de Saúde. Espero aí ter ajudado vocês. Depois vocês baixem muitas questões, façam, dá uma lida na lei ali na semana da prova, nas suas anotações aí, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Muito obrigado aí pela sua atenção e não deixe de entrar lá no canal do Telegram. Segue também lá, @Prof. Léo Matos no Instagram. Galera, muito obrigado aí e até a próxima.